Aqui é o seguinte, para esse curso em específico, assim, eu mudei completamente a metodologia de trabalho que eu adoto em outros cursos. Esse curso ele tem um edital gigante, cara. A quantidade de conteúdo dele é imensa, o edital. A forma como as questões caem, eles são bem particulares. Eu falei, não, então eu vou mudar um pouquinho. Em vez de falar bastante, não é isso? Em vez de falar bastante, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar muita questão, para a galera identificar o conhecimento por meio da aplicação, sabe? Então, foi as temáticas que eu entendi ia favorecer a melhor compreensão de vocês. Então, assim, eu vou fazer com que a galera, pelo menos, foque no concurso. De que forma? Então, aqui a gente bate um pouco de teoria, mas é pouco, cara. Se você parar para pensar, né, de um slide, esse aqui são quantos slides aí? 60, 70 por aula? 70, né? Vamos lá, digamos, 70. De 70, cara, 30 é teoria, cara. Se tu parar para pensar, olhar, o resto é a formatação do curso, né, que eu já perco aqui, olha só, na formatação do curso eu perco, olha lá, 1, 2, ó, não estou falando nada, 1, 2, aí perco 3 que eu não falo nada, perco 4 que eu não falo nada, perco 5 que eu não falo nada, perco 6 que eu não falo nada, entendeu? Então parar para pensar é a forma como o curso adota, né? Então eu vou e me adapto à realidade do curso. Aí o que eu fiz? Caramba, é pouco tempo, porque tem muita coisa que eu não falo nada, então o que eu vou fazer para contornar isso aí? Eu vou colocar questões, então ao longo da resolução das questões, a galera entende o conceito da coisa. E depois, o que eu faço? Solto uma lista que é específica de questões dos concursos anteriores. Onde o cara vai o quê? Poxa, ele vai entender, ou então ele vai ter segurança. Às vezes que falta não é segurança, cara. Né? Ele vai ter segurança e faz o seguinte, caramba, agora eu tenho ferramentas para superar uma coisa que antes eu não tinha nem condições de resolver. Então, esse método aí, cara, é muito particular, né? Cada um adota uma forma, né, cara, de... Eu acho que está faltando em vocês, talvez, é claro, né? Quem é que o resultado do trabalho que diz se ele está sendo bem orientado ou não. O que está faltando é um pouco de confiança, né? Vamos ver até o final do ano como é que vai ser as aprovações aí. Entendeu? Eu tenho sorte de aprovar a galera, né? Eu tenho sorte de aprovar a galera. Ontem eu recebi lá, primeiro colocado, cara. Deixa eu ver se depois eu ponho o e-mail dele, pra você ver. O Alberto. Aí, professor, agradeço aí, foi o primeiro colocado no TST. Pô, legal, cara. Primeiro colocado. O cara foi. Agradeço aí, tal, apoio. Dá, esse feedback é o que nos alimenta, né, cara? TST, a gente já aprovou uma galera binha, a gente vai aprovar também uma galera legal. Entendeu? O MPOG, pô, se abrir forte, né? Do último a gente aprovamos 73 pessoas, cara. Então, assim, né? Não é uma pessoa, a gente aprovou 73, cara. E aqui esse ano eu quero aprovar todas as vagas, cara. Se tiver, são 5 vagas, né? São 5, né? Pô, se tiver 50, eu queria colocar 50, cara, lá dentro. Então, entendeu? Então, Agora às vezes é o seguinte, às vezes o cara é um pouco... Será que já começou? Já começou, será? Será que a Laura já apertou ali? Se ela apertou, eu estou falando um monte de coisa aqui. Já começou lá, será? Então a Laura ela vai editar, né? Que eu vou começar agora. Começou? Então eu vou dar uma pausa, né? Para ela editar. Vamos lá, pessoal. Muito bom dia, tá? Começando um curso novo hoje na parte banco de dados, né? Eu gosto assim, de um termo sistema de banco de dados, né? Até porque eu vou falar dos conceitos relacionados ao que é que vem a ser um banco de dados, o que é que vem a ser um sistema de banco de dados, o que é que vem a ser um sistema gerenciador de banco de dados. Vamos lá, a parte boa desse curso é o seguinte, é que disparadamente, esse assim, eu prometo que ele vai ser o curso mais fácil de todos os cursos, né, apresentados. A parte de banco de dados é uma parte muito legal. Ela tem uma base matemática muito forte por trás dela. E o troço é muito lógico, né? Assim, eu não preciso ter grandes raciocínios para que eu consiga me dar bem em questões relacionadas ao tema. É provável nessa disciplina que a galera sinta mais facilidade com as questões apresentadas de bancas anteriores do que aquilo que eu vou colocar em sala de aula. Então, assim, vocês já passaram por uma dificuldade muito maior que a parte de sistema de computação. O sistema de computação é casca grossa. Rede de computadores certamente vai ser uma disciplina casca grossa. Programação, o bom é o seguinte, olha só, o bom é que assim, se pegar toda a parte de programação que o nosso amigo Santana ministrou, juntamente com a parte de sistema de computação, isso aí dá em média 55% da prova.
Então, assim, a galera fica, pô, mas 55%. Pode pegar as provas anteriores e fazer a conta da quantidade de questões que caiu de desenvolvimento, né, em conjunto com a quantidade de questões que caiu de sistema de computação, que você vai bater em torno de 55% das questões. Então, assim, a gente está com o calendário em dia. Né? Pode parecer que não, a gente está. A maior parte das questões do concurso, ela envolve essas duas primeiras disciplinas. Banco de dados, ela envolve uma quantidade substancial, né, muito parecida com aquilo que cai em redes. Só que a forma pela qual as questões de banco de dados caem, normalmente é uma forma mais fácil. Assim, eu vejo que é muito mais fácil do que você conseguir acertar as questões de rede. Então, o bom é que vai alternar, né? Então, um final de semana eu vou ter uma matéria pesadona e outro final de semana eu vou descansar daquela matéria pesada que eu tive. E vai ser legal ao longo da preparação, né? Muitas vezes, né, uma preparação de concurso requer que você tenha resistência. Então, às vezes, vence o cara que é mais insistente. E se você começa a corrida muito forte, o que acontece? Na primeira curva, aí falta fôlego para chegar até o final. Então, tudo isso, pode parecer que não, mas a gente pensa nisso aí. Então, vocês vão ver que vocês vão ter uns finais de semana assim de descanso e outros finais de semana que vão ser bem pesados. Galera, a gente vai começar hoje a parte de banco de dados, né? Sistema de banco de dados eu gosto, né, que seja assim. E eu fui lá e fiz alguma pincelada. O edital ele é confuso a pampa nessa disciplina. Então, assim, vai ter coisas que vai ser invertido mesmo, ó, a sequência, né? Porque eu criei um encadeamento lógico para permitir com que vocês entendam, entendeu? Desde da identificação de um mundo real até um projeto de banco de dados, chegando lá na parte de banco de dados multidimensionais. Então, vocês vão entender todo o percurso pelo qual o cara faz a modelagem de um banco e as aplicações dos conceitos ao longo do curso. Aí eu tive que fazer um recorte em todo o edital, que ele é confuso. Ele começa, às vezes, com coisa que não tem nada a ver, e depois coisa que é o início, e ele é invertido. Então, assim, não assustem com os recortes que eu vou fazer. Mas o bom é que, né, o legal é que houve um estudo para que seja algo encadeado. Então, vamos lá. Lá na parte da FAB, ele fala o seguinte, olha, na FAB ele faz, olha, ele diz que é banco de dados e fala modelo, entidade e relacionamento. Então, assim, ele já começa a brincadeira com modelo, entidade e relacionamento, que é uma representação de um modelo conceitual. Vamos falar sobre isso. Então, a modelagem envolve, né, os modelos conceituais, que depois eu transformo ele em modelos lógicos, até chegar aos modelos físicos. Então, lá na FAB, o cara fala assim, ó, modelo, entidade de relacionamento. Vamos lá, definições de banco de dados, ele abarca? Não, mas como é que tu vai saber o modelo, entidade de relacionamento se você não conhece o que é um banco de dados? Então, assim, ele meio que pula, né? Ou seja, né? Olha, se vira nos 30 para você saber a parte de definições. Né? O edital do QCO, ele já faz o seguinte, ó, ele já faz uma mistura entre arquivos e banco de dados, olha só. E normalmente, cara, essas técnicas de gerenciamento de arquivo, assim, a gente ministra no curso de sistema de computação, né? Onde eu falo que um arquivo, ele pode ser implementado por meio de registro, por meio de abre, por meio de, né, notação indexada, etc. E tal, ele faz uma saladinha, né? Que a gente deixa fazer essa salada. Vamos lá, nessa parte ele fala o seguinte, ele é um pouco mais inteligente, que ele fala, olha, organização de arquivos. Dentro da organização de arquivo tem os conceitos e definições. Né? Então, vão abarcar os conceitos e definições. Aí ele fala estrutura de armazenamento de dados, né? Como é que o dado é armazenado. Olha, modelo relacional, legal? Modelo hierárquico. Aí ele começa a fazer uma mistura do seguinte, ó, ele começa a descrever, né, alguns sabores de modelagem lógica. Então, ele meio que parte para a lógica. Mas cadê a entidade de relacionamento? Ele parte para a lógica. Olha, eu quero saber modelo relacional, eu quero saber modelo hierárquico e eu quero saber modelo em rede. Ó. Viu que ele dá um salto? Né? Poxa, mas antes da modelagem lógica, não vem a modelagem conceitual? Então, ele faz um bacalhauzinho que a gente vai desfazer aqui. Né? E você olhando as questões de concurso, né, a intenção do cara que colocou isso no edital é o seguinte, é que você entenda as características dos diferentes modelos lógicos. Né? Uma forma dele é o relacional. Vamos falar desse cara que é o mais usado hoje em dia. A gente usa modelos relacionais. Olha, antigos modelos hierárquicos saídos de anos 60, mas o cara colocou no edital. Modelo de rede. Aí ele faz uma comparação entre os três modelos e ele fala no modelo orientado a objetos. Aí de quebra eu vou colocar um quinto modelo, que é o modelo objeto relacional. Né? Eu vou colocar ou modelo relacional estendido, né? Que faz parte também desses diversos sabores de modelos lógicos. Bacana? Aí em seguida ele fala o seguinte, ele começa falando de SGBD, né? SGBD é o quê? Não é modelagem física?
Ó, viu que bacalhau que ele faz? Então, a gente vamos falar um pouquinho de SGBD do ponto de vista de princípios e conceitos. Ó. Ele não fala ainda da implementação física do modelo, e sim, né, SGBD sobre o viés ou sobre a ótica de princípios, conceitos e objetivos. Então, vamos falar isso aí ao longo do curso. Não é isso? Aí ele fala de usuários, bancos de dados. Aí, em seguida, né, a gente vai começar, de fato, a uma sequência lógica da coisa, que é o seguinte, ó, modelagem de dados. Então, dentro da modelagem de dados, nós vamos falar sobre os modelos de dados conceituais. Então, uma das primeiras formas pela quais eu pego um mundo, né, um mundo real, e eu começo a extrair do mundo real aquilo que eu desejo persistir. Então, a modelagem de dados é uma simplificação de uma realidade, né, por meio do qual, tirando da realidade aquilo que eu desejo armazenar dentro de um banco de dados. Aí, vamos lá. Modelagem conceitual, modelagem lógica e física. Isso aqui desaba em prova, tá, galera? Esses três aqui eu tenho que saber o que cada um desses faz. É o objetivo da aula de hoje. Se não sair daqui sabendo, o problema foi meu, que não passei de forma clara. O cara tem que sair sabendo o que cada um desses aí faz. Vamos lá. Em seguida, eu começo a mergulhar no modelo entidade e relacionamento. Então, o modelo entidade e relacionamento é uma forma de se fazer modelo conceitual. Então, modelo com entidade e relacionamento é uma das formas de se fazer modelo conceitual. Tranquilo? Né? E depois a gente vai fazer as diversas formas de fazer modelagem lógica. Não é isso? E vão bater alguma coisa de modelagem física, pouca coisa, né? Porque eles não envolvem implementação, né? Eles não pedem no edital, né, como é que o Oracle tem que se comportar, o MySQL, ou qualquer modelo físico mesmo. Eles não cobrem isso aí. Aí fica só no mundo conceitual, no mundo das ideias. Lá no da Marinha, ele fala o seguinte, ó, banco de dados, legal, né? E ele fala conceitos, arquitetura de sistema de banco de dados. Aí fala modelagem conceitual, né? É comum a quase todas, né? Modelo, entidade e relacionamento é uma forma de fazer modelagem conceitual, tranquilo? E ele fala em projeto de banco de dados, que é toda a parte de modelagem. Então, projeto de banco de dados é a mesmíssima coisa do que modelagem conceitual, lógica e física, viu? Ele só colocou um nome diferente. Tranquilo? Né? Então, na hora de hoje, a gente tem esse desafio aí, superar isso aí. Para isso, tem algumas referências que eu considero muito legais e tem outras referências que costumam cair pouco em se tratando de concursos militares. Né? Então, vamos lá. Ele coloca lá como referência o DATE, né? Introdução ao Sistema de Banco de Dados, 2004, né? A literatura antiga pampa, mas ainda costuma cair um pouco em prova. Não é isso? Ó. Ele coloca lá como outra referência o corte, né? E o corte aí ele coloca na 4ª edição do corte. Eu não achei a foto, né? Então essa foto aqui, a galera, né, o cara mais familiar, banco de dados, ele vai ver que essa aqui é a 5ª edição do corte, porque eu não achei a carinha do corte 4ª edição. Né? Antigo também, 2005. E ele tem aqui o do Navat. Então, assim, o Navat, ele assim, despenca em questão de concurso, né? Do ponto de vista militar. Inclusive, tem a questão de concurso que ele fala aqui, segundo o Navat, ele cita o autor. Então, assim, por meio da identificação do que a banca gosta de cobrar, eu já começo a entender qual é a melhor literatura com qual eu vou estudar. Galera, cada livro desse é um catatal de páginas. Então, se você for entrar nessa insanidade de você polir aquilo ali de cabo a rabo, faça sempre o seu concorrente, pega os livros que você tem, entrega para ele e fala assim, o bizu é você ler da página 1 à página última. O cara vai passar em concurso daqui a 10 anos. Enquanto isso aí, tu já foi lá, foi aprovado, tomou posse, terminou o teu curso e tal. Foco, né, galera? Direcionamento. Nem tudo que está aqui dentro interessa para a vida do concurseiro. Não é isso? Nem tudo que está aí dentro. Não é isso? Na dúvida, a melhor referência qual que é? O material que eu coloco aqui, que eu tive o trabalho de ler esses caras tudinho e extrair o que interessa para vocês se dar bem na prova de concurso. Essa é a melhor referência. E se eu ler uma vez, é insuficiente. Aí eu faço o quê? Ao invés de pegar uma literatura e ficar lendo ali, né, centenas de páginas, pega esse diabo aqui e lê inúmeras vezes, cara. Você vai ter fortes condições de se dar bem no concurso. Mas lê muitas vezes. Né? A primeira vez eu adquiro 10%, na segunda eu saio de 10% para 20% na minha curva de aprendizado, até chegar a um ponto em que todos os assuntos serão muito familiares ao meu conhecimento. Ciclo de revisão, isso aí faz com que você se dê bem. Vamos lá, a prova da FAB está prevista para 6/5, é isso mesmo? Né? Aí a da Marinha 22/7, né? Previsão, né? Acho que isso aqui já está certo, né? Esse aqui ainda tem dúvida, nesses dois aqui, né? Tem dúvida ainda, né? Aí são previsões, só para o pessoal se antenar, né? Poxa, 6/5 é mês que vem já, né? Então vamos lá. Olha, mês que vem eu consigo ter todos os conteúdos? Não. Aí o que é que eu faço? Eu não faço concurso? Ei, que besteira. Vou lá e faço aquilo com o qual eu sei. Entendeu? E através do qual, né, eu faço concurso, identifico aquilo que eu sei, eu já começo a identificar se aquilo que eu vi realmente eu consegui captar, né?
Então não adianta, cara. O cara que passa concurso, ele reprova em alguns. Então comece a reprovar agora para que você passe o mais rápido possível. Então, assim, eu aconselho o cara a fazer tudo, cara, que vier. O que vier, faz, testa. Chegar cedo, sentar numa sala, ficar 4 horas numa prova. Isso tudo você só consegue simular, de fato, você indo para um concurso público. Vamos lá. Parte aí de banco de dados, né? Algumas definições antes que a gente comece aí a falar nas modelagens, etc e tal. Vamos lá. Um banco de dados, necessariamente, ele tem que ser implementado por uma solução em software? A resposta é o quê? Não. Então, não necessariamente um banco de dados ele tem que ser implementado por uma solução de software. Eu posso ter bancos de dados as quais eu não tenho nenhuma solução em software para automatizar o processo de armazenamento ou de busca da informação. Por exemplo, vamos lá, em uma biblioteca, né, eu posso ter um conjunto de fichários que permite com que eu identifique os livros sem necessariamente ter um software para aquilo. Então, assim, o conceito geral do banco de dados é algo, né, isso, a qual eu tenho um conjunto de dados que eles são relacionados, né? Eles têm uma integridade, e esse conjunto de dados relacionados, ele visa atender uma comunidade de usuários. Então, conjunto de dados para permitir atender uma comunidade de usuário. Essa definição é a definição lá do Navat, não é isso? Onde ele fala que é uma coleção de dados que elas são relacionados, né? Esses dados não necessariamente ele tem que dar em uma solução em software. Bacana? Então, o conceito geral de banco de dados é um conjunto de dados, não é isso? Aqui ele tem um relacionamento e que ele visa atender uma comunidade de usuários. Quando eu tenho um software que permite recuperação rápida da informação, eu já saio do conceito de banco de dados e começo a ter um sistema de gerenciamento de banco de dados. Então, assim, ó, falou SGBD, aí isso aí já é o quê? Puramente software, né? Então, entendeu? Então, o conceito de banco de dados e o conceito de um software que permite a automação de bancos de dados. Então, assim, SGBD, isso aqui já é software. Aí, isso aqui é quem aqui? Exemplo disso aqui. Oracle, MySQL, tudo é software, né? São software que permite o quê? Manipular bancos de dados. Então, são sistemas gerenciador de banco de dados. Vamos lá, isso é um software que incorpora as funções de, olha, definição, né, de dados, recuperação e alteração em um banco de dados. Então, ele vai automatizar acesso, não é isso? E funcionalidades dentro de um banco de dados. Tranquilo a diferença? Então, banco de dados, qualquer coisa. Gerenciador de banco de dados, software que vai automatizar um banco de dados. E esse sistema gerenciador de banco de dados, aqui, ó, os SGBDs, eles surgiram. Assim, o SGBD, ele surgiu baseado em um problema que era apresentado ao longo da evolução histórica. Então, assim, quando a galera começou a criar sistema de informação, eles não necessariamente tinham sistema gerenciador de banco de dados, né? No começo da coisa, eram tudo arquivos que persistiam informações, mas ele não tinha um sistema que tinha a preocupação de fazer armazenamento e recuperação de forma automatizada da coisa. Não é isso? Então, ele surgiu para tratar um problema chamado redundância não controlada. Aí eu lanço a seguinte pergunta: a redundância é algo ruim? A resposta é o quê? Depende. Né? Isso depende. Né? E agora, se eu falar assim, a redundância não controlada é algo ruim? Aí eu posso afirmar de forma categórica que sim. Olha, redundância não controlada é algo ruim, mas redundância, dependendo do cenário, por exemplo, sistema de banco de dados distribuídos, a redundância ela até favorece o quê? A performance na busca de dados. Então, ruim é ter redundância que ela não é controlada. Então, no passado, eu tinha redundância não controlada. Isso aqui é um problema. Onde, por exemplo, o seguinte, ó, eu tinha um departamento de compras, onde o departamento de compras gerava os arquivos que eram voltados para quem? Para a parte de compra. Então, eu tinha aqui um conjunto, uma espécie de banco de dados, né, um conjunto de dados aqui, ó, que ele atendia um determinado departamento de compra. Não é isso? Aí dentro da minha empresa eu tinha um outro departamento, que era o departamento de vendas. Não é isso? Aí eu tinha aqui os arquivos que atendiam a parte de venda. E às vezes eu tinha dados que eram em comum, tanto de venda quanto de compra, por exemplo, clientes. Não é isso? Aonde eles eram ilhas informacionais. Né? E eu tinha um departamento de produção cujos arquivos eram de produção. Ou seja, nesse cenário aqui, ó, eu tinha dados que não eram compartilhados. E essas ilhas informacionais, elas poderiam gerar redundâncias, que eram redundâncias do quê?
não controladas, né? Um sistema gerenciador de banco de dados, ele foi inserido justamente para evitar essas ilhas informacionais. Então, a partir daí, houve o compartilhamento de dados dentro de um mesmo local, a qual eu coloco o nome de banco de dados. Então, banco de dados, eles surgiram, né, por meio do sistema gerenciador de banco de dados, para ele evitar ou para tratar essa redundância não controlada. Aí agora eu tenho um único local, né, que ele contempla todos os dados da organização e esses dados atendem a comunidade de usuário, que é o pessoal do departamento de compra, ao mesmo tempo que ele atende o pessoal do departamento de vendas e atende o pessoal do departamento de produção. Então, o sistema gerenciador do banco de dados, eles surgiram com esse propósito, né, de evitar as ilhas informacionais. Aí o cara olha para mim com essa cara e pergunta assim: Rômulo, mas o que é que tem a ver com isso? Você tem a ver com isso porque lá no edital ele fala o quê? Definições e conceitos relacionados a banco de dados. E é isso que eu estou fazendo, né? Batendo no edital. Tranquilo? Tá fácil, né? Molinho, né? Então, olha só, do ponto de vista histórico, né, tudo começou assim, né? Tudo começou onde não tinha nem esse conceito de banco de dados. Então, na programação, as coisas começaram através de sistema de arquivos integrados. Então, o cara não tinha ainda nem o banco de dados. Então, o cara que ia desenvolver, ele tinha que se preocupar a forma pela qual o usuário ele ia armazenar a informação e ele ia recuperar a informação. Isso era um trabalho para o cara que desenvolvia? Pô, um tremendo trabalho, né? Identificou que essas atividades relacionadas a armazenamento de informação e recuperação eram atividades que eram comuns em qualquer sistema digital. Então, a galera começou a isolar. Então, olha, eu vou isolar as camadas. Então, alguém vai ter que se preocupar em montar, né, as regras de negócio e alguém vai ficar preocupado apenas em persistir a informação. Aí que começou a surgir, baseado nessa problemática, a necessidade de você criar sistemas gerenciadores de banco de dados. Legal? Então, no passado, o troço era o quê? Era sistema de arquivos integrados, onde era difícil a pampa para o cara que desenvolvia ele ter essa preocupação em recuperar e armazenar a informação. Com a evolução da coisa, a partir daí da década de final de 60, não é isso? Aí surgiram os primeiros sistemas relacionais, onde eles eram baseados em modelos hierárquicos. Aí o cara olha para mim assim com essa cara assustada e fala: Rômulo, quer dizer que o edital do concurso da ESAEX está cobrando um modelo de dados lá do ISO de 60? É o que está lá no edital, né? Modelo hierárquico, olha lá, o cara está cobrando isso aqui. Ó. Do ponto de vista prático, isso aqui existe? Olha, eu sou DBA já há alguns anos e eu nunca tratei com o sistema hierárquico. Então, eu já comecei a minha vida como DBA em modelos relacionais. Então, isso é antigo a pampa, né, galera? Isso é muito antigo, né? Modelos hierárquicos aqui, foram os primeiros modelos. Não é isso? Eu vou tratar as características desse modelo hierárquico, porque ele está no edital do concurso. Vamos lá, dos modelos hierárquicos, perceberam que ele tinha algumas falhas. Aí começaram a surgir outras formas de modelagem de dados, que é o tal dos modelos de rede, isso aqui cai também. Não é isso? Então, os modelos de rede foram os modelos que eles substituíram os modelos hierárquicos, porque eles tinham características um pouco mais evoluídas. Olha só que coisa interessante, como, né, às vezes a tecnologia era um pêndulo, né, vai e volta. Não é isso? Hoje em dia, em se tratando em parte de, né, Big Data, onde um banco de dados ele não consegue processar a quantidade de informação, que ela é tão gigante, né, a quantidade de informação ela excede, né, a quantidade que um sistema gerenciador de banco de dados ele pode tratar, não é isso? Eu já começo a ter modelagens de dados que elas são parecidas, né, o Facebook ele é parecida com o que era no passado o modelo de redes, ele trabalha com conceito de grafos, né? A gente vai falar um pouquinho sobre isso aí ao longo do curso, né? Você pega, por exemplo, um Facebook, né? E se você parar para pensar e olhar, o Facebook, assim, grosso modo, né? Ele tem apenas uma entidade, né? Que é a entidade do quê? O Facebook, ele trata de quê? Pessoas, né? Então, assim, ele tem uma entidade chamada pessoas. E pessoa dentro do Facebook faz o quê? Se relaciona com quem? Com pessoa. Então, assim, se você parar para pensar, pô, o cara tem uma entidade zona chamada pessoa e um auto-relacionamento onde pessoa faz o quê? Curte pessoa. Pessoa visualiza pessoa, não é isso? Né? Aí, às vezes, o cara tem lá uma quantidade, né, de usuário grande. Então, esse modelo aí de autorrelacionamento, a gente vai falar daqui a pouco ele, é também chamado de modelo recursivo, onde uma pessoa ela se relaciona com outra pessoa, e uma pessoa se relaciona com outras várias pessoas. E percebeu que busca de informação dentro desse modelo era algo que os modelos relacionais eles não fazem com tanta performance como fazia os modelos, né, novos agora de rede. Então, o cara lá, o maluco do Facebook lá, ele começou a investir em pesquisas voltadas para
modelos de banco de dados em grafos, e hoje em dia, né, os modelos que armazenam essas informações, eles já não são mais modelos relacionais, tendo em vista aí essa recursividade da aplicação, né, de ter que um cara curte um cara, que outro cara curte mais 15 caras, etc e tal. Bacana? E através de um grafo fica fácil, né? Aí eu pego os líderes e falo o seguinte, esse cara aqui, ó, ele exerce uma liderança, logo existem várias pessoas as quais esse cara, né, ele pode influenciar. Então, baseado no modelo de grafos, ao invés de eu, por exemplo, mandar uma publicidade para cada pessoa, eu mando para quem? Eu mando para os líderes, e os líderes eles replicam isso aí para mim. Então a parada ele ficou um pouquinho diferente daquilo que a gente vai ver do ponto de vista relacional, né? Mas isso aí não cai em prova não, né? Só para despertar a curiosidade. Então olha só, modelo hierárquico veio para modelo em rede, aí surgiram o tal dos modelos relacionais, a partir dos idos 60, né? Lá com um matemático da IBM chamado CODE, né? O CODE, esse cara é matemático, né? Aí ele começou a entender essa relação de modelo relacional, e ele criou uma base matemática, não é isso? Que ela tem um fundamento em teorias de conjuntos, e a partir dessa teoria de conjunto, ele implementou o fundamento teórico para a criação destes modelos relacionais. Se for pegar, por exemplo, o SQL hoje em dia, ele é todo fundamentado em base matemática. Então é por isso que ele é uma forma de implementação de modelos que é consistente, porque ele tem uma base muito forte por trás dele. Então hoje em dia, apesar dele ter surgido nos anos 80, hoje em dia, a maior parte dos sistemas gerenciadores de banco de dados, as quais a gente utiliza, eles são baseados em modelos de dados que são relacionais. Legal? Modelo relacional, onde tem relações, né, que são tabelas, e dentro de cada tabela eu armazeno registros ou tuplas, né? Vamos falar sobre isso aí, tá? Vamos lá, final da década de 80 começou a vir os modelos de dados orientados a objetos. Isso aí não está no edital, mas já caiu em questão de concurso, né? Não, esse aqui está no edital, o modelo de dados orientado a objeto. O que não está é o relacional estendido, não é isso? Ó? E esse cara aqui, o relacional estendido, ele veio com a evolução das técnicas de programação orientada a objeto. Então, assim, na orientação a objeto fica fácil você interpretar uma realidade. Porque se você for parar para pensar, o mundo, não é isso? A realidade, o mundo externo, ele é composto por objetos, né? Se você olha um carro, ele é um objeto, né? A qual esse carro ele tem um conjunto de comportamentos, né? Tem roda, tem isso, tem aquilo, né? E eu posso criar várias instâncias ou ocorrências do mesmo objeto que é carro. Não é isso? Esse carro ele pode herdar algo de alguém, ele pode enviar informação para outras pessoas, etc. e tal. Então é fácil do ponto de vista de programação você entender o mundo externo por meio dessa técnica de orientação a objetos. Só que isso aí não foi algo legal do ponto de vista de banco de dados, porque o banco de dados é algo baseado em teoria matemática de conjuntos, né? E ele é baseado em linhas e colunas. Então o que acontecia no começo era algo mais ou menos o seguinte, ó, um fenômeno chamado de impedância, né, galera? Tomara que caia em prova isso aí, né? Porque se cair em prova isso aí, só vocês vão acertar, né? Então a impedância era algo mais ou menos o seguinte, olha só, vê coisa interessante, aqui eu tinha uma memória, olha só, eu tinha a memória aqui, ó, e dentro dessa memória eu persistia algo que era um objeto, não é isso? Era um objeto, isso aqui, um objeto, né, nas linguagens de orientação a objeto. Então, em memória, o cara era um objeto, era um carro, né? Esse carro ele tinha uma série de comportamentos, né? E esse cara, quando ele ia para disco, quando ele ia para o disco aqui, não é isso? Ao invés de ele ser armazenado em disco com um objeto, ele é armazenado como o quê? Como um registro, não é isso? Então, tinha aqui uma tabelinha, né? Uma tabela. Essa tabela aqui, ela tinha colunas, né, colunas e linha, né? Sei lá, esse objeto aqui ele poderia ter um identificador e poderia ter um nome. Então, assim, esse cara ele tinha um comportamento e memória de um objeto, mas só que no momento a qual ele era persistido em banco de dados, ele era persistido através de registros. Então, o nome que se dá a esse fenômeno aqui, ó, né, esse bacalhauzinho, né, isso aqui chama-se impedância. Tranquilo? Impedância, né? O nome que se dá a isso aí chama-se impedância. É o nome que se dá isso aí. Não é isso? Que olha só, do ponto de vista de memória, eu enxergo esse cara como objeto. Mas quando eu jogo ele para a tabela, eu jogo ele como o quê? Perdão, quando eu jogo ele para o disco, ele vem como um registro dentro de uma tabela. Legal seria se eu tivesse o quê na memória? Um objeto e ele guardasse o quê aqui? Um objeto também. Então, a proposta do banco de dados orientado a objeto é essa, mas isso ainda não está maduro do ponto de vista de implementação de mercado, né? O que eu tenho é banco de dados relacional estendido, onde ele representa o objeto, só que ele persiste o quê?
registro. Vamos falar sobre isso aí, tá? Daqui a pouco. Aí um exemplo de modelo de dado orientado a objeto é o Jasmine, né? Isso aqui é um, né? Alguém conhece isso aqui? Não, né? Porque não é muito usual, né? Do ponto de vista. Alguém conhece o Oracle? Sim, é modelo relacional, né? Então, assim, a gente trabalha hoje em dia com modelos relacionais, né, galera? Alguém conhece o SQL Server? É modelo relacional, né? Alguém conhece o MySQL? É tudo relacional, né? E o Jasmine? Ah, nunca ouvi falar, né? Porque o modelo de dado orientado a objeto é bom a pampa, né? Ele vai pegar um objeto e vai persistir o quê? Um objeto, mas ainda não está maduro o suficiente para ser empregado do ponto de vista corporativo. Isso ainda carece. Assim, evoluiu-se na parte de orientação a objetos, né, em programação, mas não evoluiu-se ainda na parte de banco de dados orientados a objetos. Ainda carece ainda de um tempo para que isso aí vire uma realidade. Vai demorar um pouquinho ainda, tá? Vamos lá, na década de 90 eu comecei a criar os bancos de dados inteligentes, né? Surgiram a parte de OLAP, MOLAP, BI, etc e tal. Né? Século XXI vem as tecnologias distribuídas, né? O Oracle 10G, né? Ele já trabalhava com o conceito de grid, né? Isso? O Oracle 12C ele já trabalha com o conceito de cloud, computer e por aí vai, né? Então, houve uma evolução dos conceitos aí. Mas hoje em dia ainda, você pega um banco de dados Oracle 12C, ele ainda é relacional. Né, a modelagem orientada a objetos para banco de dados, ele ainda não é uma realidade hoje em dia. Tranquilo? Vamos lá. No passado eu tinha o quê? Né, o cara fazia um programa e dentro do programa tinha os dados armazenados. Né? Isso aqui era o quê para o programador? Pois isso era um inferno, né? Principalmente quando não tinha sistema operacional. Aí o programador tinha que, por exemplo, programar o sistema de, sei lá, de folha de pagamento. Olha só, tinha que ter o trabalho de programar a folha de pagamento. O cara tinha que ter o trabalho de armazenar isso aí dentro de um disco. Então, na época em que o programador era raiz mesmo, né? Aí, hoje em dia, com a separação das coisas, o cara tem a preocupação de apenas programar o sistema de pagamento e cabe a alguém a responsabilidade de armazenar isso aí, né, em banco de dados. São os sistemas operacionais e os sistemas gerenciadores de banco de dados. Então, no começo era assim, ó, né? Tudo era um balaio de gato único. Aí começou a perceber o seguinte, que olha, faz sentido separar, porque existe um trabalho que é feito aqui, existe um trabalho que é repetido aqui para todo e qualquer sistema de aplicação. Então, o cara tinha apenas a preocupação de escrever os programas e alguém se preocupava em escrever isso aqui em arquivo, que eram os sistemas operacionais. Aí percebeu o seguinte, olha, eu posso melhorar isso aí ainda, porque toda vez ele tem um comportamento muito semelhante de armazenar informação e recuperar informação. Aí surgiu o cara que se preocupa com desenvolver o programa, não é isso? Existe alguém que se preocupa com otimizar essas escritas em banco de dados. Aí surgiram o tal dos sistemas gerenciadores de banco de dados. Aqui é o Oracle, aqui é o MySQL, aqui é o próprio Jasmine, né? Mesmo sendo orientado a objeto, ou qualquer sistema gerenciador de banco de dados. Vamos lá, no passado eu tinha o quê? Sistemas em arquivos, até surgirem os sistemas gerenciadores de banco de dados relacionais. Mas antes disso vieram, não é isso? Os modelos em rede e vieram também os modelos hierárquicos, não é isso? E eu posso entender que o modelo de banco de dados relacional ela é a evolução de modelos em rede e modelos hierárquicos. Eu vou falar sobre isso, cara. É a evolução desses conceitos aqui, tá? É claro, com a tremenda base matemática que foi proposta lá pelo Code, da IBM. O lance é o seguinte, que isso aí tem uma história legal, que na época o cara quando lançou esse banco de dados relacional, o Code, bacana, ele lançou essa base matemática, só que o seguinte, a IBM ela vendia banco de dados em redes e banco de dados hierárquicos. E tinha já uma grande galera que comprava, né, esses SGBDs deles em rede hierárquica. Aí o Code chegou lá e implementou o Code, implementou uma base matemática que ela deu suporte aos bancos de dados relacionais. Aí ele chegou para a IBM e falou, pô, você não está vendendo a minha ideia não? Aí o que a IBM falou? Não, ainda não. E por que não? Porque tem uma série de gente lá que está comprando forte o banco de dados em rede, o banco de dados hierárquico. Aí o que é que o Code fez? Ele juntou um monte de usuários, né, da IBM e ele apresentou uma proposta de banco de dados relacional. A galera ficou encantado com aquilo. Aí o cara falou, por que a IBM não está vendendo isso aí? Eu criei, vai lá e cobra lá, né? Aí o que aconteceu com o Code? Continua na IBM, né? O cara que é gênio, né, fica, né? O cara que é mané, a galera manda embora, mas o gênio ele fica, né? Então aí ele foi, aí começaram a vender de uma forma muito forte, né, os modelos de dados relacionais. Então esse cara ainda está na IBM, hoje em dia é um gênio aí da área de modelagem relacional, né? Tranquilo? Vamos lá, a gente vai falar sobre o seguinte, né? Vamos falar de algumas definições ainda de modelos de dados, né? Então o modelo de dado, galera, ele é o seguinte, ele descreve de uma forma simplificada uma realidade. Aí tem uma parte meio filosófica aí que eu não vou entrar muito no mérito, mas é o seguinte, né?
Quando eu falo em modelo, eu estou falando em simplificação de uma realidade. Então, olha a realidade. Aqui a realidade é uma série de variáveis, mas todas essas variáveis, elas têm que estar persistidas no banco de dados? Às vezes não, né? Eu estou aqui em sala de aula, eu estou ouvindo sons. O som tem que estar no... Não tem, né? Mas o som, ele faz parte da realidade. O cheiro faz parte da realidade, né? Mas isso tem que estar dentro de uma base de dados? Não. Então, o que é que eu faço? Eu observo uma realidade, né? E eu identifico dentro da realidade aquilo que eu desejo guardar em banco de dados. E o nome que se dá isso aí é o quê? Modelos, né? Modelos são simplificações do mundo real, né? Aí quando você começa a montar um projeto de banco de dados, ao teu usuário, ele quer que o teu modelo ele reflita a realidade, né? Aí tem um lance filosófico que você só consegue refletir uma realidade você criando uma nova, né, uma nova realidade da coisa, né? Então, não existe aí do ponto de vista de banco de dados. Então, vamos lá. Modelo de dados descreve de forma formal, não é isso? Uma estrutura de banco de dados por meio de uma realidade, né? Através da observação do mundo externo. Então, eu vou lá e observo o mundo externo, né? Aqui é uma sala de aula, né? O que é que interessa para mim o sistema para estar persistido? Né? Pô, vale a pena eu guardar informações de aluno? Pô, vale, né? Vale a pena guardar informação de disciplina? Vale, né? Vale a pena guardar informações de professores? Vale. Vale a pena guardar informação das características da cadeira? Não, mas isso faz parte do mundo real, não faz? Mas eu não quero persistir em banco de dados. Então, modelagem é uma simplificação de uma realidade, né, por meio daquilo que me interessa guardar dentro de um banco de dados. Tranquilo? Então, sempre que falar em modelos, é uma simplificação do mundo real. Bacana? E vamos lá. E nesse lance de modelo, eu tenho um modelo que ele é conceitual, eu tenho um modelo que é lógico e tenho um modelo que é físico. Então, eu vou criando diversas modelagens ou diversas visões do mundo real, até que ele fique mais próximo de quem? De um sistema gerenciador de banco de dados. Então, assim, eu tenho algo chamado modelagem conceitual, é a primeira visão, é aquela visão mais superficial da coisa, né? Aí, quando eu entendo essa visão mais superficial, eu já começo a tendencionar isso aí para quê? Para que seja persistido em uma base de dados. Aí surgem os modelos lógicos, que é, né, uma visão mais detalhada, digamos assim, do mundo conceitual. Até chegar a um ponto que eu faço o quê? Olha, ele vai ser linha, coluna, a linha vai ser do tipo varchar 2, né? A coluna vai ser do tipo varchar 2 e a outra vai ser do tipo number. Então, eu já estou fazendo o que aqui? Né? O modelo mais perto da realidade física. Não é isso? Eu preciso entender a diferença desses três conceitos, porque isso aqui cai com força em prova. Tá? Isso cai. E o que é que o aluno erra? O aluno sabe que o diabo do modelo físico é o último, mas o aluno ele confunde isso aqui, o lógico conceitual. Ele pensa que tudo começa na lógica e vai para o conceito, e não. É só você entender o seguinte, primeiro eu faço o quê? Defino os conceitos, depois eu faço o quê? Entendo a lógica, né? E depois eu parto para a parte física da coisa. Entendeu? Então, o lance aqui é mais ou menos o seguinte, né? Então, eu vou observar o mundo externo, né? Então, eu começo a observar o mundo externo. Então, na primeira observação do mundo externo, eu elaboro o quê? O modelo, né? E esse modelo é o quê? Conceitual, né? Existem algumas questões de prova que caem o seguinte, olha só, isso já foi alvo de questão de prova, anota aí. Vamos lá. Antes do modelo conceitual, às vezes eu tenho um modelo descritivo. Já ouviram falar nisso aí? Modelo descritivo? Então, descritivo é o seguinte, ó, o cara pega uma realidade observada, então vou colocar o olhinho aqui, né, como se fosse uma realidade, né? Tá aqui, ó. O cara está aqui, ó, observando, né? Observando algo, uma realidade. Ele está observando uma realidade. Isso aqui pode ser, às vezes assim, cai, né, como mundo externo, né? Mundo externo, mundo exterior, mundo externo. Ele está observando o mundo, né? O cara está fazendo uma observação do mundo, né? Observando o mundo, não é isso? Para criar modelos. Né? Aí, antes dele criar um modelo conceitual, ele faz um modelo descritivo. Não é isso? Ele faz um modelo, já caiu em prova isso aqui, tá, velho? Um modelo descritivo. O modelo descritivo é algo que antecede o modelo conceitual, que ele pega uma realidade e faz o quê? Escreve. O que é que eu estou vendo ali? Uma sala de aula que tem um ar-condicionado, que tem pessoas, que tem alunos que chegam tal. Aí começa a descrever, né, aquela realidade dele. E por meio dessa descrição, ele começa a criar os modelos conceitual, lógico e físico. Né? Isso aqui já foi alvo de questão de prova. Né? O modelo descritivo ele veio antes de quem? Do modelo conceitual. Não é isso? Isso aqui é algo obrigatório? Não, você pode observar a realidade e, através da sua observação da realidade, você pode começar a criação do seu modelo
conceitual. Vamos lá, o grande objetivo da aula de hoje, o grande objetivo é que a gente entenda o quê? Formas de modelagem o quê? Conceitual. Então, sairei feliz daqui se o pessoal entende isso aqui, o conceitual. Na próxima aula, a gente vai falar sobre quem? Modelo lógico. A gente vai falar de modelo físico? Pouquinho. Né? A gente vai falar porque cai lá alguma coisa de PLSQL, a gente vai ter que falar. Mas modelo físico, a gente vai falar pouco, né? Porque cai pouco em prova. Mas esses dois caem bastante. Não é isso? E o modelo conceitual, ele é implementado por meio de um modelo entidade e relacionamento. Legal? O modelo conceitual é entidade de relacionamento. E o modelo lógico é o quê? Ele pode ser implementado por meio de um modelo relacional. Aí os alunos se confundem tudo, né? Porque os nomes se parecem, né? Então, modelagem conceitual é entidade e relacionamento. E modelagem lógica, uma das possibilidades é o quê? Modelo relacional. Viu como parece o nome? Então, assim, sempre que aparecer na prova modelo relacional, ele está falando o quê? Lógico. E quando falar modelo entidade e relacionamento, é o quê? Conceitual. Entendeu? Conceitual. Então, entenda isso aí, né? Vamos lá. Vamos colocar aqui um quadrinho para ficar legal, né? Então, vamos lá. Para o cara não esquecer mais nunca na sua existência. Então, olha só. Primeira coisa, né? Olha, eu tenho um modelo conceitual. Modelo. Aí vem conceitual. Modelo conceitual, a forma de fazer isso aí é através da modelagem do modelo ER, né? Que é o modelo entidade e relacionamento. Legal? Olha, modelo entidade e relacionamento é o modelo mais maduro para eu fazer o quê? Modelagem conceitual. É o mais maduro que tem. É o modelo entidade e relacionamento. Quais são as formas de representação de um modelo entidade e relacionamento? Né, tem duas, que é muito forte. Uma delas é por meio de algo chamado DER. Já ouviram falar disso aqui? Que é o quê? Diagrama, entidade e relacionamento. Então, diagrama, entidade e relacionamento é a representação. Como é que eu olho um modelo, entidade e relacionamento? Só existe esse? Não. Ele pode ser representado por meio de quem também? Olha, o ML. Existe algum... Não todo ML. Existem alguns diagramas da UML que eles conseguem implementar a parte física. Não, vai implementar a parte de quê? Conceitual. Então, por meio de determinados diagramas da UML, eu consigo ter visão semântica ou conceitual da coisa. Bacana? Eu tenho também a representação Merise, né? Francesa, nesse aqui não cai em prova, mas o que desaba em prova também é a tal da engenharia da informação. Não é isso? Engenharia da informação. Não é isso? É uma forma de representação de quem, galera? Do modelo, entidade e relacionamento. Legal? Uma forma de representação. Né? O cara às vezes não sabe nem o nome, mas quando eu falar assim, quando eu mostrar esse cara aqui, lembra do tal do pé de galinha? Pronto, isso aqui é uma representação de um modelo, entidade e relacionamento por meio da engenharia da informação. Legal? Então, estou falando em que modelagem aí? Conceitual. Então, estou falando a primeira observação do mundo real ainda. Olha, modelo conceitual. Legal? Ainda estou no mundo das ideias, ainda, etc e tal. Vamos lá. Aí o próximo aqui é o quê? A modelagem o quê? A próxima? É a modelagem lógica. Dentro da modelagem lógica, eu tenho diversas formas de representar. Diversos modelos que implementam a parte lógica. Vamos lá. Eu posso falar que um deles é o modelo hierárquico? Sim. Modelo hierárquico é uma forma de se fazer uma representação lógica. É o mais comum? É nada. Ele pode ser um modelo de redes? Pode. É outra forma de fazer modelagem lógica. Aquele que eu mais conheço, qual que é? O modelo relacional. Aí eu vou fazer aqui uma pausa, né, onde o aluno troca os pés pelas mãos. Né? Olha, modelo relacional, ele está onde? Na modelagem lógica. E o modelo entidade e relacionamento parece igual, mas é diferente. Ele está onde? Na modelagem conceitual. Entendam isso, tá, galera? Olha, modelo entidade e relacionamento é o primeiro passo, é a lógica. E modelo relacional, ele é na modelagem lógica. Essa primeira é conceitual, essa é lógica. Legal? Existe outra forma de fazer modelagem lógica? Existe. Eu posso fazer modelagem lógica através do modelo objeto relacional ou relacional estendido. E qual que é o outro que eu falei? SGBD orientado a objeto. Né? Que são formas de fazer modelagem lógica. Legal? Aí dentro dos modelos lógicos, eu tenho as especificações de SGBD, que é físico. Vamos lá. O Oracle, ele é um tipo de
Modelagem o quê? Relacional. Mas ele é implementado fisicamente por meio de uma tecnologia chamada Oracle. E o MySQL? Ué, exemplo também de modelo relacional, e por aí vai, entendeu aí? Então, o físico está para a parte da implementação de fato, né? Aquele conjunto de software que vai, de fato, fazer o armazenamento e a recuperação da informação dentro de estrutura de arquivos. Legal? Isso aí compete a parte da modelagem física, tranquilo? Né? Eu tenho que apagar aqui, galera, para eu falar sobre isso, né? Porque eu tenho que ler esse conceito aqui, né? Porque esse diabo cai em questão de concurso a pampa, né? Então, olha só, o que é o modelo conceitual, né? Olha lá, também conhecido por modelo semântico. E ele faz o quê? É um modelo de dados o quê? Abstrato, porque é a primeira... Nisso, visualização do meu mundo exterior, ou da minha realidade. Não é isso? Que descreve a estrutura de um banco de dados de forma independente de paradigma e de forma independente de SGBD. O que é que o cara quis dizer quando ele implementou esse conceito? Que, olha, quando eu faço a modelagem conceitual, necessariamente eu quero gerar algo que vai ser colocado dentro de um sistema? E a resposta é o quê? Não, eu posso criar, por exemplo, um banco de dados de uma biblioteca, a qual ele não vai para sistema nenhum. Então, eu faço a primeira modelagem conceitual, ela não necessariamente ela implica que o resultado final disso vai ser algo que vai ser colocado dentro do sistema. Então, ele é independente de paradigma, olha só, paradigma orientado a objeto, paradigma relacional, paradigma hierárquico, paradigma em rede, ele é independente de paradigma, ele não se relaciona com paradigma e muito menos ele vai se relacionar com SGBD particular. O cara não está pensando no Oracle aqui ainda. Ele está pensando apenas em o quê? Em entender uma realidade e expressar isso aí através de um modelo. Então, o modelo ER é modelo conceitual da coisa. Eu posso utilizar a modelagem conceitual para implementar, por exemplo, um arquivo da minha organização, que ele não vai ser digital, vai ser um arquivo físico? Posso. Posso, então o primeiro modelo é esse. Agora, vamos lá. Se eu parto para a parte lógica, não é isso? Eu já começo a pensar em quê? Em que esse cara vai estar dentro de um software. Não é isso? Mas a modelagem lógica, que já é a implementação da parada, a implementação, vamos lá, modelo de dados que representa a estrutura de dados de um banco de dados conforme vista pelo usuário de quem? SGBD. Então, a parada aqui ele já tem relacionamento com os sistemas, mas o relacionamento dele é baseado apenas em paradigma. Então, assim, quando eu faço um modelo lógico, eu já começo a pensar em um paradigma. Então, se o meu modelo lógico ele for para um paradigma relacional, ele vai ter o quê? Linhas e vai ter colunas. Então, eu já começo a pensar em representar essa informação por meio de quê? De linhas e de colunas. Mas eu estou preocupado se o banco de dados vai ser Oracle, MySQL? Não. Então, não estou preocupado ainda com a implementação do SGBD. Isso aqui é besteira, mas cai muito em prova, tá, galera? Então, olha só, na modelagem lógica, eu me preocupo com paradigma? Sim, porque se o paradigma for orientado a objeto, né, a forma de modelagem é diferente. Se o paradigma for relacional, linhas e colunas, mas eu estou preocupado dentro do paradigma relacional, se ele vai ser Oracle, MySQL, PostgreSQL, ainda não. Isso é preocupação da onde? Modelagem física. Então, aqui eu me preocupo com paradigma, mas eu não me preocupo com o quê? Com SGBD específico. E na modelagem física, eu me preocupo com paradigma? Sim, e eu me preocupo com a forma pela qual isso vai ser guardado. Mas é claro, aqui eu estou preocupado se é Oracle, se é MySQL, etc e tal. Entendeu? Então, na modelagem física, representação gráfica e detalhada da parte física. Aqui eu já vou preocupar se vai ser Varchar 2, se vai ser Number, se vai ser... Porque são os tipos de dados específicos de um SGBD. Aqui eu estou preocupado, aqui eu tenho que sacar da tecnologia. Só na parte física. Aqui não. Aqui eu tenho que apenas com paradigma, né? Se é O, se é paradigma relacional e por aí vai. Tranquilo? Né? Aí ele fala o seguinte, esse modelo ele é dependente do SGBD? E esse modelo é dependente do paradigma? Resumindo a coisa, modelagem conceitual, ela depende de paradigma? Não, ela está pouco se lixando, cara, porque ainda o cara não está pensando nem que isso aí vai para, né, um banco de dados digital. Vamos lá, a modelagem conceitual, ela se preocupa com SGBD? Não, ainda está no mundo muito alto ainda. Vamos lá, quando eu saio da modelagem conceitual e já começo a falar em modelagem lógica, eu me preocupo com paradigma? Sim, vai ser orientado a objeto, vai ser OO, vai ser relacional estendido, vai ser o que esse cara? Mas eu me preocupo com o banco de dados por trás dele? Não, ainda não me preocupo com a implementação física da coisa. E no modelo físico? Me preocupo tanto com o paradigma quanto com a implementação. Olha, essa tabela aqui resolve umas 15, 20 questões de prova. Isso aqui. Né? Resolve muitas questões mesmo. Né? Que a galera costuma escorregar, né? Trocar, né? Esquecer. Beleza? Vamos lá. Aí está aqui, né? O meu negócio, né? Só para entender aqui, né? Apagar aqui a engenharia da informação, né?
Vamos lá. Então, aqui a parada é o seguinte, olha só para a gente entender, né? Às vezes falta um entendimento do modelo relacional para o modelo físico. Eu vou explicar um pouquinho, né? Então, lá em cima está o quê? Está o negócio, né? Está o mundo a ser observado, né? Está a realidade, etc e tal, né? Aí, dentro da realidade, o que faz o analista? Ele vai lá e observa o quê? Mundo real, né? Ele observa uma realidade, etc e tal. Aí, por meio de técnicas de modelagem, ele já começa a elaborar primeiro o quê? Modelo conceitual, né? Aí, do modelo conceitual, ele deriva para quê? Baseado em paradigma, né? Então, qual o paradigma eu vou implementar? Né? Quando ele começa a falar em implementação física, ele já vai para o modelo físico. Isso aí vai permitir com que eu crie o meu banco de dados. Legal? Vamos lá, do ponto de vista prático, a gente faz isso aí? O que é que faz na prática? Já vou lá para o modelo físico, né? Mas se for para a prova, você vai se ferrar, né? Porque na prova vai cobrar bonitinho lá de técnicas de modelagem, né? Legal? Então tá aqui, né? O meu negócio, né? Aí eu começo a fazer uma modelagem, uma representação. Isso aqui é uma representação da modelagem conceitual baseado no paradigma o quê? ER, né? Eu tenho entidades e tenho entidades se relacionando. Vou falar sobre esse cara, é o objetivo da aula de hoje. Vamos lá. Esse cara aqui, ele pode derivar para vários paradigmas. Nesse caso, ele foi derivado para um paradigma o quê? Relacional, não é isso? De entidade, uma entidade ele virou o quê? Uma relação. E uma relação é o quê? Uma tabela, né? Uma relação é uma tabela, né? Aí aqui está uma tabela aqui, onde a tabela ela tem o quê? Colunas, não é isso? Ela tem as colunas da tabela. Vamos lá, eu tenho o tipo de dado ainda? Não, porque o tipo de dado é onde? É lá no físico, né, cara? Aqui eu não estou preocupado ainda com SGBD, eu estou preocupado apenas com paradigma. Aí eu tenho tabelas que se relacionam, troca figura. Né? Aí eu começo a refinar essa minha modelagem para chegar no ponto de que, opa, aqui já tem a chave primária, não tem? Não é isso? Aí já tem aqui o tipo de dados, já começa a ter algo que é já voltado para um determinado SGBD. Isso é difícil, pessoal? É não, né? Tranquilo, né? Olha, conceitual, lógico e físico. Bacana? Aí no final das contas tem um banco de dados aí que vai ser a informação que eu tratei através de diversos modelos. Né? Diversas técnicas de modelagem. Isso cai em prova? Está lá no edital, bonitinho, né? Conceitual, lógico e físico, né? Vamos lá, uma questão simples aí para a gente começar a esquentar as baterias, né? Olha só, um sistema de banco de dados deve apresentar um projeto, olha o projetinho, né? Sai do conceitual para o físico. Um projeto que visa a organização das informações. Faz sentido o que a gente falou? Todo, né? E utilização de técnicas, técnicas de modelagem, legal? Para que o futuro sistema obtenha boa performance e também facilite as manutenções que venham a acontecer, né? Legal? Ele fala o seguinte, o projeto de banco de dados, né? Quando fala projeto de banco de dados é o quê? É a modelagem pela qual eu vou sair do mundo real até um banco de dados. Né? Lá na Marinha ele fala projeto de banco de dados, né? No EB ele fala modelo conceitual, lógico e físico. É a mesma coisa, né? Com palavras diferentes. Vamos lá, se dá pelo menos em duas fases, né? Pelo menos em duas fases, né? Vamos lá, a primeira fase que ele fala que é a fase de... Faz sentido? Eu posso ter alguma coisa antes da fase de modelo conceitual? O quê? Modelo descritivo, que eu pego uma realidade e descrevo ela. Aí depois da descrição eu vou lá e crio um conceito. Legal? E depois do modelo conceitual só pode ser o quê aqui? Modelo lógico. E a questão ficou o que agora? Né? Jardim da infância, né, cara? Essa é a ideia, cara. Você olhar para lá e falar, pô, isso é ridículo, cara. Tomara que caia tudo isso na prova para eu me dar bem, né? Vai disputar, né? O cara que vai perder uma questão, né? Que vai ser o segundo colocado. O cara vai fechar a prova, né? Banco de dados é fácil a pampa, tá vendo? Vai ver que é fácil, né? O que a galera peca é que não faz revisão. Aí daqui a 2 meses o cara fala assim, ó, conceitual, lógico. Já ouvi falar nisso, né? O que é, né? Não fiz revisão, esqueci tudo, né? Vamos lá. Em relação a projeto de banco de dados. Sempre quando aparece projeto de banco de dados é o que o cara quer saber? Técnica de modelagem conceitual, lógica e física, né? É isso que ele quer saber, né? Vamos lá, aí tem 1, 2 e 3. E ele quer saber, né? Defina os projetos de banco de dados corretos especificamente. Então, a primeira fala o seguinte, olha, tem dependência com a classe gerenciador de banco de dados. A classe é o quê? É o paradigma, né? Ele se preocupa com o paradigma, mas ele não se preocupa com SGBD específico. Isso aqui só pode ser o quê, galera? Lógico. Não é isso? O lógico ele se preocupa com o paradigma. Ah, vai ser o paradigma O? Vai. Mas qual vai ser o banco de dados? Ah, não sei ainda não. Né? Jasmine, qual que é? Não sei. Vamos lá. Então, isso aí é lógico. Se preocupa com o paradigma. Né? Às vezes, cai assim, classe. O paradigma, classe do banco de dados. Classe relacional, classe rede, classe hierárquico. Mas ele não se preocupa com SGBD específico. Isso aqui só pode ser lógico. Se é lógico, o que é que eu elimino aqui?
Ué, não pode ser nem essa, ficou fácil, né? Se eu souber qualquer um a mais, eu parti para o abraço, né? Vamos lá, a 2, ela faz o seguinte, ó, total dependência do SGBD específico. Vamos lá. O modelo lógico, ele é dependente do SGBD específico? Não. Quem é dependente do SGBD específico apenas? Só e somente só quem? Só o físico. Então a segunda só pode ser quem? Físico. Acertei a questão? Letra A, né, cara? Mole, mamão com açúcar, fácil, de grátis, né? De grátis, a gente fala, né? E no final, né, para gente tirar a prova de novo, porque o aluno é desconfiado, né? Pô, tem que ir até o final, né? Tá? Vamos lá. Não tem dependência nem com a classe, não tem dependência com a classe do SGBD específico, né? Então, assim, poderia ser duas, né? Poderia ser tanto o conceitual, né? Que ele não tem dependência com a classe, não tem dependência com nada. E o lógico também não tem dependência com... Não, o lógico tem. Então, não tem dependência com a classe, só pode ser o conceitual. Só o conceitual que não tem, né? O conceitual não tem dependência com nada, né? Então, o cara não está preocupado nem com paradigma, nem preocupado com SGBD. Quando eu falo em lógico, ele já começa a se preocupar com o quê? Com paradigma, se vai ser OO, se vai ser relacional, não é isso? Aí, quando eu falo em físico, eu me preocupo tanto com paradigma quanto com a implementação específica do SGBD. Legal? Eu já começo a modelar para Oracle, já começo a modelar para MySQL. E cada banco de dados tem a sua especificidade. Beleza? Difícil? É nada, né? Fácil pra caramba. Agora vamos lá. Né? Para a gente cumprir o calendário, vê que coisa insana. Aí eu vou sair do conceitual e vou pular para onde? Para o lógico. Aí depois eu volto para o conceitual, né? Isso para atender lá a sequência lá do diabo do edital. Mas olha só, aqui eu vou apenas citar características do modelo lógico. Então, assim, a sequência é o quê, cara? Primeiro vem o quê aqui? Primeirinho, vem o conceitual. Legal. Aí o segundo aqui vem quem? Lógico. Legal. E o terceiro vem o físico. Bacana, né? Olha só. O que é que eu vou fazer aqui agora? Eu vou falar quais são os sabores de SGBD lógico. Quais são os sabores? Esse cara pode ser implementado de que forma? Aí eu vou começar a falar as características desse cara aqui. Aí depois eu começo a entrar de uma forma mais profunda na modelagem conceitual. E o que é que eu faço na próxima prova? Descrevo de forma mais profunda a modelagem lógica. Bacana? Né? Porque ele cai isso aí. Ele cai tanto a parte definitiva quanto a parte mais específica, né? Então, olha só, do ponto de vista conceitual, só de definir objetivos, o que diabo é um modelo hierárquico, cara? Quando cai em prova. O que é um modelo hierárquico? Você vai ser fácil acertar a questão de concurso pegando algumas palavras-chave, que é o estudo por eliminação. Você elimina um bocado de coisa e pega as palavras-chave. Olha lá, modelo hierárquico que faz parte da modelagem o quê? Lógica, coloquei aqui de forma proposital, para você não trocar os pés pelas mãos. Vamos lá, esse modelo organiza os dados de cima para baixo, né, se ele cair uma representação dele, como se fosse que uma árvore. Então, a técnica de modelagem hierárquica, ele permitiu com que diversos tipos de arquivos fossem concebidos. Hoje em dia, cara, um sistema de arquivo ele é criado por meio de quê? Não são árvores de diretórios? Então, esse modelo ele foi tão influente, esse modelo, que hoje em dia arquivos são criados por meio de quê? Modelo hierárquico. Não tem lá dentro do Linux, lá o tal do barra? Aí dentro do barra não tem um home? Não tem etc e tal? Isso aí vem de quem? De modelagem hierárquica. Então, se você lembrar desse troço, tu vai acertar na tua prova. Então, assim, o conceito-chave para entender hierarquia é o quê? Árvore, onde tem a hierarquia mais alta e a hierarquia mais... Legal, cara, me amarro. Quando a galera fala assim, eu fico felizão, tá entendendo? É definido como uma coleção de registros, né? No caso lá de arquivos, são arquivos, né? Registros que são conectados por meio de ligações. Então, eu tenho ligações no meu modelo hierárquico, onde cada registro é uma coleção de campos, e cada campo contém um único valor. Então, aqui vai ter um registro, não é isso? Né? Se fosse no modelo relacional, isso aqui seria o quê? Uma tupla, né? Uma linha, né? Pode ser registro também, né? E aqui vai ter a Silvia, que mora na rua 5, que mora lá na cidade de Picos, por exemplo. Isso é um registro. Isso aqui já é um outro registro. Aqui agora trata do José. O José é como se fosse o pai de quem? Desses dois outros registros aqui, né? Aí começo a detalhar a informação, né? Às vezes um endereço é grande, ele vai virar em duas subpartes. Então, o modelo hierárquico, ele atende a esse lance da hierarquia, né? Trabalha com o conceito de árvore. A gente emprega isso aí hoje em dia? Não, né? Só para questão de concurso mesmo, né? Quando for aprovado, uma posse, o que o cara faz?
A fogueira santa lá de tudo aquilo ali, aí começa a estudar forte o modelo relacional, né? Que de fato o cara vai usar até o final da sua carreira, né? Se não vier os modelos orientados a objetos aí como alternativa, né? Vamos lá, modelo em rede é o seguinte, a parada aqui também tem algumas palavras-chave que faz com que eu acerte aí, né? Vamos lá, modelo em rede. Os dados são representados por meio de uma coleção de registros. Então, registro tem no modelo hierárquico? Tem. Registro tem no modelo em rede? Tem. Registro tem no modelo relacional? Tem. Todo local tem registro. Então, registro não é o que vai dar condições com que acerte a questão. Então, esqueço de registro e parto para outras palavras-chave. Vamos lá. Olha, esses registros são representados por meio de... Bota isso na cabeça, cara. Grafos. Apareceu o grafo na prova, tu vai marcar o quê? Modelos em rede, pô. Então, o grafo ele vai te dar um norte para que você acerte a questão. Grafo é rede, entendeu? Legal. E os relacionamentos são feitos por meio de quê? Links ou ponteiros. Então, assim, né? Essa representação aqui que eu estou vendo, na verdade, de fato, ela é implementada por meio de um endereço de memória, que é um link e um ponteiro. Né? Isso aqui é por meio de um endereço de memória. É representado por diagrama. Olha, esse aqui é um diagrama constituído por caixas e por linhas, onde cada registro filho, isso aqui é um registro filho, pode ser ligado a mais de um registro pai, criando conexões bastante complexas. Olha, dá uma parada e começa a pensar no Facebook. Faz sentido? Eu tenho uma pessoa que se relaciona com vários, etc e tal, né? Hoje em dia o Facebook ele começou a uma tentativa de voltar a estudar essas temáticas aí de modelos em grafos, etc e tal. Porque é uma forma diferente de fazer persistência de dados. Então tá aqui, né? O filho, ele relaciona dois filhos, relaciona ao mesmo pai, né? Faz parte aí da modelagem lógica, né? São bastante utilizados em sistemas para grande porte, né? Grande porte utilizava muito o modelo hierárquico. Isso aí existe hoje em dia na prática? Está voltando com o Facebook, né? Mas o que eu tenho de forma maciça é o quê? Modelo relacional. Olha, faz parte também do universo lógico aqui. Ó. Se quiser anotar, coloca aqui, hierárquico, aí depois vem quem? De redes, aí vem relacional. Tudo faz parte, são sabores da modelagem lógica. Né? Antes disso eu faço o quê? Conceitual. E conceitual eu represento por meio de que modelo? ER. Entidade e relacionamento. É o grande modelo conceitual. Isso é o grande modelo conceitual do COD, cara. Então não teve ninguém para bater o COD, não. O COD foi forte. Chegou lá e colocou a modelagem ER, né, e a galera só derivou do COD. É claro, eu tenho diversas representações do COD. Uma delas é o quê? Diagrama, entidade e relacionamento, que é uma forma de representar a base matemática do código, modelo ER. E outra forma de representar é por meio da engenharia da informação. Vamos falar sobre tudo isso, tá vendo? Que cai em prova. Vamos lá, aqui está o tal do modelo relacional. E o modelo relacional, ele gera o quê? Uma relação. E uma relação é o quê? No mundo nosso? Tabela. Então, quando eu falo em tabela, eu fico felizão, né? Porque a tabela eu entendo, né? Semanticamente é fácil de compreender. Então, assim, ele gera tabelas, né? E dentro de uma tabela eu tenho o quê? Isso aqui é o quê de uma tabela? Uma coluna, né? Olha, coluna que representa o nome, coluna que representa a rua, cidade, número de conta, né? Aí aqui, isso aqui é o quê? Uma outra tabela. E essa tabela se relaciona por meio de algo chamado o quê? Chave. Isso aqui, ó, faz parte do detalhamento do modelo relacional. Próxima aula, né? Eu preciso primeiro detalhar o modelo conceitual, para depois eu detalhar o modelo relacional. Bacana? Então tá aqui, olha só, coleção de tabelas. Tabela é o quê? São relações. Então, assim, modelo relacional ele vem de relações. E relação é representado por meio de tabelas. Legal? Vamos lá. Uma tabela, ela tem linhas? Tem. Isso aqui é o que isso aqui? Ó? Uma linha. Não é isso? Essa linha, eu posso chamar essa linha de tupla? Eu posso falar que isso aqui é um registro? Legal, né? Isso aqui é um registro. Vamos lá. Que são atributos em que mundo? No mundo conceitual. Então, no mundo conceitual, eu enxergo como se fossem atributos ou características, né? Quais são as características de um aluno? O aluno tem nome? Tem. O aluno tem, sei lá, uma altura? Tem. Eu começo a identificar as características, né? Aí, quando eu faço a transformação do modelo conceitual para o modelo lógico, esses atributos viram o quê? Colunas. Se o paradigma for o quê? Relacional. E se for o paradigma O? Ele vai virar objeto. Entendeu aí? Que muda as formas de modelagem. Então, olha só, isso aqui é tabela, né? Então, está aqui, né? Os registros dentro de uma tabela. Isso aqui é uma forma de fazer modelagem lógica. Tranquilo? Característica, né? Se cair em prova, como é que eu acerto isso aí? Vai aparecer o que que me faz pensar que é modelo relacional? Relação, o que mais? Tabela, tupla, né? Isso, coluna. Então, vai pintar algumas palavras-chave que eu vou olhar, meu irmão, isso aqui se trata de um modelo relacional. Não é difícil, tá, galera? Bacana? Vamos lá. A extensão do modelo relacional é o seguinte, ó, é uma tentativa de colocar objeto dentro de um modelo relacional. Aí surgiram os modelos
relacional que eles davam suporte ao quê? Objeto, também conhecido por relacional objeto. Às vezes aparece assim, ó, objeto relacional, tu vai brigar? Vai não, então é a mesma coisa, né? Ou relacional objeto ou objeto relacional, igual a ULA, né? Teve um aluno que brigou porque caiu ALO na prova e queria anular a questão. Né? Não foi ULA, foi ALO. Mas, cara, veio do inglês, né, cara? Aí o cara inverteu a sigla, brigando por coisa besta, né? Olha, pode vir relacional objeto, pode vir objeto relacional. Não é isso? Às vezes o cara, para sacanear, para não te dar a pinta de que é um banco relacional com características de orientação a objeto, ele coloca o quê? Relacional estendido, né? Para dar aquela camuflada na questão, né? Então, às vezes, cai assim, como relacional estendido. Mas isso também é uma forma de modelagem o quê? Conceitual, né? Perdão, lógico, não é isso? Vamos lá, traz em sua essência a incorporação de quê? Do paradigma O dentro dos sistemas relacionais. Mas olha só, isso aqui, galera, olha só, isso é na boa, isso é uma programação orientada à gambiarra, cara. Porque, né, é orientada, porque, de fato, é o seguinte, ó, o que é que ele permite? O banco de dados relacional ao objeto. Ele permite o seguinte, ó, que você possa definir tipos de dados que são objetos, mas na hora que ele vai persistir, ele joga em quê? Em tabela. Ele vai jogar em tabela. Então, assim, lá na memória ele é o quê? Objeto, mas na hora que tu vai guardar em banco, ele é o quê? Ele é uma tabela, ele é uma tupla, é um registro na tabela. Então, assim, se você joga isso aí no registro, como é que tu vai recuperar as características do objeto? Pensa aí. Pô, difícil a pampa, né? Vamos lá. Digamos que eu queria criar um objeto chamado, sei lá, um objeto chamado filme. Filmes americanos. Pode ser um objeto? Pode, filmes americanos. Aí o filme americano, quase que o cara não passa a bandeira dos Estados Unidos, né? Pô, o tempo inteiro, né? Cada 5 minutos passa a bandeira dos Estados Unidos tremulando, né? Os caras são bem patriotas, né? Aí tu quer fazer o seguinte, olha, isso não é objeto? Assim, dá para perceber que é fácil eu modelar isso de um mundo real? Olha, o objeto é filme, e dentro de filme ele tem as características. Uma característica é a bandeira tremulando nos Estados Unidos. E eu quero fazer o seguinte, eu quero contar quantas vezes a bandeira aparece dentro de um filme. Legal? Isso é fácil de modelar através de técnicas orientadas a objeto? É, né? Crio lá um objeto chamado filme e ele tem uma série de características. Como é que eu guardo isso aí no banco de dados? Aí fedeu, né? Difícil, né? Como é que eu guardo isso aí? Como é que eu vou contar a quantidade de ocorrência que a bandeira tremula ao longo do filme? A resposta é o quê? Na mão, tu vai ter que contar na mão, tu vai ter que taguear. Toda vez que vai ter que ter um cara lá, ó, observando. Opa, apareceu? Marca lá no 5 minutos, apareceu novamente. Aí tu vai criando uma série de tagzinha ao longo de toda vez que esse cara vai aparecendo. Aí através dessa tag tu consegue fazer o quê? Recuperar as ocorrências da bandeira tremulando ao longo do... Assim, viu que é difícil é fácil você modelar um objeto, mas é difícil você persistir um objeto em base de dados e você recuperar essa informação? Né? Isso aqui foi uma gambiarrazinha, uma tentativa de fazer isso aí. Só que é difícil você recuperar essa informação. Não é isso? Aí surgiram as promessas do modelo orientado a objeto. Agora é o seguinte, ó, eu posso utilizar a técnica de orientação a objeto, né? Polimorfismo, o que mais? Herança, não é isso? A parte de herança múltipla, hierarquia, generalização, especialização, que mais? Encapsulamento, tudo isso aí que o Santana falou, Pampa, né? O cara que mais tem aula aqui, né? Então, as técnicas de modelagem orientada a objeto, você já pode utilizar como forma de persistência da informação. E se eu tenho em memória um objeto, e se eu tenho na base de dados um objeto, eu removo o fenômeno chamado o quê? Impedância, cara. Então, não tem mais impedância, porque aquilo que está em memória reflete aquilo que está em disco. Legal? Mas isso aqui ainda não está maduro não, tá? A promessa, assim, vai olhar isso aqui, ó, o cara vai assim, é lindo, mas isso aqui ainda não é a realidade. Olha o que é que ele promete, olha só, esse GBD-O, orientado a objeto, é um sistema com característica de GBD acrescido à manipulação de objetos. Esse cara faz o quê? Ele só tem uma extensão, né? E esse cara já manipula. Olha, se eu manipulo objeto por meio de quê, galera? Se o Santana não falou, eu vou bater nele. Ele falou em classes abstratas? Bacana, ele manipula informação por meio de métodos. Então, ele tem métodos para fazer manipulação de objetos, não é isso? Como é que eu manipulo informação dentro do SGBD relacional? O bom e velho SQL, né? Que o SQL é formado através da base da teoria de conjuntos para manipular tuplas dentro de uma tabela. Pô, então aqui a parada é diferente, perceberam? Então eu vou empregar objetos, métodos para fazer recuperação de informação que ela está persistida. Isso aqui é bonito? Quero ver funcionando, né?
né? Mas o que cai em prova? Funcionamento? Cai em prova o quê? A teoria da coisa, né? Tem que saber, né? Vamos lá. Definição de objetos complexos. Então, é possível definir objetos complexos e persistir na base de dados, coisa que esse cara não consegue fazer, né? Esse cara não consegue fazer. Vamos lá, com estrutura alinhada, não é isso? Com conjunto de listas de objetos, além dos tipos de dados primitivos. Então, eu posso ter um objeto chamado carro, cujo tipo dele é veículo, e eu posso ter características de tipos primitivos dentro dele, né? Um veículo, ele tem uma velocidade, ele tem, enfim, né? Eu tenho a possibilidade de fazer as características de um determinado, né, objeto e as suas instâncias. Olha lá, eu consigo fazer implementação de encapsulamento. Isso não em programação orientada, e sim em persistência, né, determinando que todo o acesso aos objetos seja por meio de quê? De um procedimento. Então, agora, né, com o SGBD orientado a objeto, eu tenho a possibilidade de fazer busca do dado utilizando o quê? Métodos. Então, eu posso empregar método para buscar um dado dentro de um arquivo. Isso é bonito? Pô, é massa, né? Então, quando isso aí virar uma regra, quando isso aqui ficar maduro, cara, a gente vai, né, jogar fora os bancos de dados relacionais. Mas ainda não está maduro. Hoje em dia, a gente trabalha ainda com a tal da impedância, né? Onde eu jogo memória o quê? Um objeto. Mas quando eu guardo no banco de dados, ele guarda como objeto? Não, ele guarda como um registro. Perceberam? Então, ainda não está maduro o suficiente. Vamos lá, identidade do objeto. Vê que coisa maneira, né? Olha, eu posso fazer uma identidade do objeto, fazendo com que objetos sejam distinguidos por um identificador. Vê que coisa legal. Não é isso? Como é que eu faço a identificação de um registro dentro de uma tabela? Por meio de chave primária, né? Então, chave primária, ele vai fazer com que o troço seja único, né? Cada ocorrência, né, de um registro seja única dentro daquela relação à tabela. Aqui não. Aqui eu vou lá e sapego no objeto o quê? Um identificador, né? Vê que coisa interessante, ó. O objeto que possui o mesmo valor, né? E se ele tiver o ID diferente, eu posso guardar nesse banco de dados. Então, digamos que eu tenha dois carros iguais. Dois carros com dois Siena, cuja informação é a mesma. Né? Agora, um Siena ele tem um número de objeto, outro Siena tem outro número de objeto. Eu já posso guardar dentro desse modelo de banco de dados. Ele estende aquilo que faz o relacional? Pô, estende, né? No relacional não tem como não, né? Relacional eu tenho que colocar, sei lá, cara, eu tenho que colocar um número de série para fazer com que um carro seja diferente do outro, né? Senão os dois carros não entram no meu mundo físico. Aqui não, aqui eu posso ter objetos com características iguais e o que diferencia dele é o quê? Um identificador do objeto. Bacana? Né? Aqui já não é mais chave primária, né? Então, assim, ele trabalha de forma diferente, né? O paradigma orientado a objeto, ele é diferente, né? Logo, surgem sistemas de banco de dados que são baseados em... um exemplo desse cara aí. Jasmine, né? Jasmine, ele faz orientação a objeto, né? Galera que você vai pesquisar depois da prova, né? Passa no concurso, toma posse, faz o curso, né? Aí depois, quando voltar para Brasília, né? Aí o cara vai pensar, né? Em vez de vai ficar lá no Netflix, ou se vai viajar para Perinópolis, ou se o cara vai ficar estudando Jasmine, né? Bom, você escolhe aí, né? Esses dois objetos criados com ID diferente, por exemplo, mas eles são iguais ou só porque só o que diferencia eles é o ID? Não, são objetos cujas propriedades são iguais. E a diferença dele é apenas o ID. Não, é que tá. É porque a nossa cabeça ela pensa como o quê? Paradigma relacional, que a gente pensa porque a gente manipula linhas e tabelas. Mas na orientação a objetos, a realidade que ela é persistida é de uma forma diferente do mundo relacional. No relacional você tem que distinguir um registro dos demais. Aí você usa o quê? Uma chave primária, né? Que é um campo que ele é not null, né? Ele tem que ter alguma informação e ele é o quê? Único, né? A gente vai falar sobre o modelo relacional, próxima aula, tá? É um campo que é único, então ele é único, não pode ter outro igual que esse cara. E ele tem que ter alguma coisa, né? Not null. Aqui não, aqui eu faço o quê? Né? Mesmo objeto, dentro do mesmo banco de dados, só que eu coloco, olha, esse cara tem um identificador, esse cara tem um outro. É como se eu tivesse agora a possibilidade de colocar dois objetos iguais, dois registros iguais, dentro da minha tabela. Não é mais tabela, tá, velho? Aonde a diferença vai ser o quê? O identificador do objeto. A parada é a maneira pampa, cara. Só que isso ainda não está maduro o suficiente para ele ser uma realidade. Dois objetos diferentes no mundo real, né? Olha, são dois objetos, são duas instâncias da mesma classe. Não é isso? Que ela tem as mesmas características, porém ela tem identificadores diferentes. Ou seja, se tem identificadores diferentes, são dois objetos diferentes. Então, para o mundo de objetos, eles são duas coisas diferentes. Para o mundo relacional, essas coisas são o quê? Iguais, ia dar uma restrição de chave primária. Entendeu? Então, assim, o paradigma, assim, o lance que eu estou provocando é o seguinte, entendam que o paradigma é diferente.
Né? O paradigma é diferente aqui, na orientação a objeto. Vamos lá, eu preciso saber isso aí? Não, eu tenho que saber o quê? As características. Aí eu já consigo me dar bem. Por meio das características eu consigo ser feliz a pampa aí. Tranquilo? Tá? Aqui a gente faz um intervalo, que horas aqui? 10h30, né? Então vamos lá. Então dá para a gente correr um pouquinho. Vamos lá. Questão 3, ela fala o seguinte, vê que coisa interessante. Vamos lá. Considere as afirmações que seguem referente ao sistema gerenciador de banco de dados. Aí tem a assertiva 1 e a 2. E aí quer saber que está correta, né? Vamos lá. A primeira fala o seguinte, ó, os 4 modelos mais conhecidos de SGBD. Olha, modelo de SGBD e não especificidade de SGBD, né? E não implementação de SGBD. Modelo. Então os 4 modelos mais conhecidos são hierárquico. São, né? Modelo hierárquico, paradigma hierárquico, paradigma em rede. Legal, eu tenho um paradigma relacional. E eu tenho um paradigma orientado a objeto. Dentro do relacional eu tenho o quê? Uma especialização que chama-se objeto relacional, ou relacional objeto, ou relacional estendido. Não é isso? Legal. Isso está certo? Tá, se isso aí está certo, pode ser a letra B? Não, né? Pode ser essa aqui todas? Não, né? Não, todas ainda podem. Não pode nenhuma, né? Vamos lá, então assim, o que vai decidir é a 2, né? Vamos lá. Atualmente, o mais amplamente utilizado é o SGBD orientado a objetos, mas dá vontade de marcar certo, né, cara? Por conta lá do Santana, né? Olha, no paradigma de implementação, cara, hoje em dia, cara, você implementa software por meio de quê, cara? Orientação a objeto, cara, o Java é assim, o que mais que vocês vê? Não é isso? C++ já tem técnica de orientação. O C++ já tem técnica de orientação a objeto, cara. Então a linguagem de programação é só orientada a objeto. E o banco de dados? Relacional, impedância, né, cara? Ainda tem lá o fenômeno lá da diferença, tranquilo? Legal, né? O mundo perfeito seria se eu jogasse para dentro de um arquivo um objeto, né? Mas ainda não é possível. Eu faço um mandrakezinho, né? Para isso aí. Vamos lá, se isso aqui está errado, né? O gabarito é o quê? Letra A, tranquilo, né? Questão mamão com açúcar pampa, né? Vamos lá. 4 fala o seguinte, olha, há bancos de dados que combinam características, há bancos de dados que combinam características de bancos de dados relacionais, olha, combina relacional com banco de dados orientados a objetos. Esse cara é quem? Objeto relacional, poderia aparecer o que também ali? Relacional objeto, poderia aparecer relacional estendido. Então, olha lá, objetos relacionais, tranquilo? Mas é fácil mesmo, você olhar assim e falar, caramba, como é que eu erro isso? Você tem vergonha de errar isso aí na próxima prova, cara. Que é fácil, o trem é fácil pra caramba, né? Vamos lá. A linguagem de programação que se baseia nas características de polimorfismo. Olha lá. Olha, a linguagem de programação que trabalha com polimorfismo, orientação a objeto, né? Encapsulamento. Herança. É própria do modelo de banco de dados o quê? Orientado a objetos. Então, assim, não dá. Né? Um modelo de banco de dados relacional estendido, ele não segura essa onda não, tá, galera? Polimorfismo não segura. O que ele pode fazer é apenas permitir que você crie tipo de dados que representam objetos. Então, ele tem um tipo de dado varchar? Tem. Ele tem um tipo de dado number e você vai criar um tipo de dados carro. Mas dentro lá, ele vai virar o quê? Colunas de um determinado registro. Então, ele não cria, de fato, um objeto, não. Ele é limitado. Ele faz uma gambiarrazinha. Tranquilo? Isso aqui só pode ser quem? Orientado a objeto. Tá vendo? Estou falando do edital, né? Que são os modelos de banco de dados, não é isso? Né? Os modelos lógicos aqui. Vamos lá. Acerca de um banco de dados, com orientação a objeto, galera, eu gosto muito de questão, tá? Às vezes a galera, eu gosto de questão, porque questão no concurso, ela permite com que você entenda a teoria de uma forma mais fácil, cara. Então a teoria você faz careta, mas quando vai para questão, você junta aquele troço doloroso com algo que você vai se deparar de fato na prova. Então fica mais fácil para aprender, né? Vamos lá. Acerca de um banco de dados com orientação a objetos. Agora eu falei, olha, o cara é SGBD-OO. Legal? Vamos lá. Aí tem a característica 1, 2 e 3. Quero saber quais estão corretas. Primeiro, vamos lá. No SGBD-OO, os objetos não podem conter referência para outros objetos. Faz sentido ou não? Não. Então isso aí está o quê? Errado. Agora, se eu colocasse essa característica para o SGBD objeto relacional, assim, faz sentido com que um registro ele se referencie com outro registro dentro da... Não faz. Então, assim, para objeto relacional, ele não segura essa onda. Mas para SGBD-OO, ele tem que segurar essa onda. Foi a promessa que ele fez, né? Então, olha lá. Então, isso aqui está errado pelo fato do não, tá? Né? Os objetos, eles podem conter referência para outros objetos. Não é isso? Ó. O não se encaixa em banco de dados objeto relacional. O objeto ele não dá esse suporte, mas o orientado objeto ele dá esse suporte sim. Tranquilo? Bacana? Objetos referenciando outros objetos.
Um registro referencia outro registro, mas não é objeto referenciando outro objeto. Porque dentro de um registro eu posso ter objetos, ele não tem essa capacidade de pegar parte de um registro e referenciar a parte do... Ele não tem, cara, não dá para ele fazer isso aí, né? Não dá, porque é teoria de conjunto, né, cara? Não dá para ele fazer essa brincadeira, não. Ele não tem força para fazer isso, mas esse cara tem, né? Porque eu uso métodos aí para conseguir fazer acesso à informação. Tranquilo? Dá para ver, né? Logicamente que não dá para ele segurar a onda. 2. A organização dos objetos obedece a uma hierarquia onde eu posso ter subtipos e supertipos. Pode ser ou não? Pode, cara. Ele permite isso aí, não é isso? E no SGBD relacional estendido? Mas não segura a onda mesmo, cara. Com essa característica, não. Ele pode até gerar heranças, né? Ele pode até rolar herança, mas a herança, ela funciona em nível de registro, né? Uma entidade, ela passa a característica dos atributos dela para outra entidade, e não o objeto pertencente a um arquivo. Né? Isso aqui é típico, sim, de característica durante o seu objeto. Então, a 1 está errado e a 2 está certa. Eu chego a algum lugar aí ou não? Pode ser esse aqui? Não, só pode ser essa e essa, né? O que vai decidir quem? A 3, né? A 3 vai decidir se eu sou feliz ou não. A implementação de um banco de dados orientado a objetos não traz, olha só, não traz mudanças quanto à forma de acesso. Faz sentido ou não? Ele traz, pô, se ele não trazer mudança na forma de acesso, eu faço acesso por meio de quê? Métodos. Ele traz mudanças na forma de acesso, que são o quê? A adoção de métodos para recuperar parte da informação de um objeto. Legal? Então ele fala que não traz mudanças quanto à forma de acesso por parte da aplicação. O que muda é a forma como os dados serão organizados no banco. Isso é característico de quem? Do mandrakezinho do objeto relacional, que ele faz a tal da impedância, né? Ele pega um objeto e faz a mudança da forma como o dado será organizado dentro de um banco relacional. Então, isso aqui não é característica, né? Então, se essa aqui está furada, fica o que como resposta aí? Só pode ser letra... Não, é letra B, né? Eu errei aí, né? Está errado aqui, né? Não traz mudança quanto à forma de acesso por parte que muda. Não, isso aqui está errado, é a B mesmo, tá vendo? Não, isso aqui eu errei, quem errou foi eu aqui, né? É a letra B aqui, ó. Né? A implementação de banco de dados orientado a objeto não traz mudança quanto à forma de acesso. É errado, ele traz mudança sim. Isso aqui tá errado, ele traz mudança. Que a mudança que ele traz é o quê? A forma pela qual você vai fazer acesso àquela informação do objeto. Então, quem errou foi eu aqui, né? Então, se está no gabarito furado, muda isso aqui para B. Tá? O erro foi meu. Ele traz mudanças. Vamos lá, dentre os diversos tipos de banco de dados, existe o denominado banco de dados objetos relacionais. É isso? Relacional objeto, relacional estendido. Que tem como fundamento. Qual que é o fundamento desse cara? Um mandrakezinho entre relacional, que ele dá suporte a algumas coisinhas que são orientadas a objeto, né? Na verdade, tipo de dados diferente do tipo de dado primitivo. Só isso que ele faz. Ele permite que você crie um carro. E você instancie vários registros como sendo carro. Mas recuperar as características de um objeto através de método, e nem de forma alguma. Então vamos lá. Esse cara ele faz a duplicação das tabelas componentes de um banco de dados originalmente relacional. Então tem uma tabela, vai virar duas? Pô, não faz sentido nenhum, né? Ele incorpora características e recursos da orientação a objetos de dados originalmente relacionais. Legal, isso que ele faz, né? Ele faz essa incorporação, isso aí está certo. Vamos lá, ele elimina o conceito de atributos. Ué, se não tem atributos, vai vir, não tem coluna? Não faz sentido, né? É existente dos bancos de dados relacionais. Transformação de todas as tabelas do banco de dados original, relacional, em uma única classe de orientação a objetos? Não faz, né? O SGBDO, ele até permite que você pegue um conjunto de entidades e você transforme em um objeto. Né? É possível fazer isso aí. Mas, assim, todas as tabelas virar um único objetão, pô, não faz sentido não, né? Vamos lá. Substituição do conceito de representado pela propriedade ACID. Essa é legal, tá, galera? Essa aqui foi um pega legal. Vamos lá. Substituição do conceito representado pela propriedade ACID pelo teorema CAP. Faz sentido isso aí? Aí a pergunta é, o que é ACID e o que é CAP, né? Vamos lá, a CID, eles vão falar sobre isso aí, tá, galera? Mas a propriedade CID, ela é típico de banco de dados relacionais, ó. A CID, aonde todo e qualquer banco de dados, qual que é o sabor dele? Relacional. Qual que é o sabor? Relacional. Relacional. Os bancos de dados relacionais, eles têm que garantir isso aqui, ó, a CID. O banco de dados relacional, ele tem
a obrigação de garantir a CID. Se ele não garantir a CID, ele não se encaixa em algo chamado banco de dados relacional. Ele tem. Eu vou falar muito sobre isso. O ACID primeiro, o dado ele tem que ser o quê? Atômico. Ele tem que ter o quê? Consistência. As transações têm que ser isoladas. E o dado, uma vez armazenado, ele tem que ser persistido. Durabilidade. Eu vou falar sobre isso, tá, galera? Eu vou explicar isso aí em detalhes, né? Quando eu falar de modelo relacional na próxima aula, né? Então, os modelos relacionais, eles têm que atender a propriedade ACID. Isso é característica de quem? Modelo relacional. Bacana? E o tal do Teorema CAP? Teorema CAP, vem de quê? Faça a mínima ideia, né? Agora tu vai saber. Teorema CAP, ele vem de banco de dados NoSQL. Bacana? Big Data com NoSQL. Então, assim, o NoSQL, ele fundamenta com o mesmo paradigma do relacional? Não, cara. Primeiro que um Big Data, cara, eu não consigo nem processar informação em um banco de dados relacional. Porque é tanta informação que o banco de dados ele não dá conta. Aí você tem que utilizar a técnica de quê? De NoSQL, né? Outra forma de você fazer, guardar informação e você extrair essa informação, né? E para banco de dados Big Data com NoSQL, eu utilizo o Teorema CAP, que o primeiro vem de quê? Consistência. Esse case vem de quê? Availability, né? Disponibilidade. Isso aqui vem de particionamento. Eu vou falar sobre isso, tá? Ao longo do curso. Então ele fez uma brincadeira de, olha, substituição de conceito de ACID, que é de relacional, pelo Teorema CAP, que é de NoSQL. Isso aí não tem nada a ver com objeto relacional, né? O que o objeto relacional fez foi a inserção da possibilidade de você fazer tipo de dados não definidos pelo SGBD, que é uma forma de tentar emular, digamos assim, né, um objeto, né? Mas a recuperação desse cara é de forma muito ruim, porque ele guarda dentro de um registro. Bacana? Ele não tem a possibilidade de fazer chamada de métodos. Legal? Vamos lá, questão 8 fala o seguinte, ó, já está chegando o intervalo, tá, galera? Vamos lá. O entendimento dos modelos de banco de dados é fundamental para compreender as vantagens e desvantagens em aspecto de estrutura e manipulação dos dados, né? Só consumiu alguns segundos do teu tempo. Um desses modelos utiliza tabelas bidimensionais, tabelas bidimensionais, tabelas para armazenamento de dados. E a maneira como os dados são armazenados influencia na facilidade de acesso à informação, exigindo técnicas de normalização para aperfeiçoar a organização disso aí. Vamos lá, baseado nesse contexto, isso aí só pode ser o quê, galera? Tabelas, pode ser o quê? Relacional, né? Então, besteira, né? Tabelas, normalização, que é característica de banco de dados relacionais. Eu faço normalização em banco de dados O? Faço não, cara, esse é tipo de banco de dados relacional, cara. Né? A gente vai falar sobre isso aí na próxima aula, né? Essa aula eu vou descrever esse cara, na próxima esse cara aqui, né? Bacana? Então, tabelas, tuplas, né, são característicos de... Agora, se viesse objetos, etc. e tal, eu apontava para banco de dados orientados a objetos. Vamos lá, é o modelo de dados que eliminou o conceito de hierarquia. Então, vamos lá, pode ser o hierárquico? Não, porque ele já falou, elimina a hierarquia, né? A hierarquia morreu, eliminou, né? Permitindo que o mesmo registro aparece em tudo, tem que ter mais informação, né? Estivesse envolvido em várias associações, pensa aí. Várias associações, cadeia de alguma coisa, né? Os registros organizados em... O que é que eu marco aí? Rede, pô, acabou, pô, partiu pro abraço. Tabela é o quê? Relacional, o objeto é o quê? Orientado ao objeto. Não é isso? Hierárquico, ele tem o quê? Árvore. Rede é o quê? Grafos, cara, fica fácil, não tem como errar não, cara, é impossível errar, né? Organizados em grafos que permite o tipo de associação definição para N entre diversos tipos de registros proprietário e membro. Assim, para dois relacionamentos, um para N, entre o registrador A e D e entre o registro C e D, é possível construir um relacionamento N para M entre A e D. Né? Aí o cara consumiu aí um tempão teu na prova, né? Aí então não tem tempo aí para fazer outras questões. Bacana, pintou o grafo ali, só pode ser rede, né? Uma outra forma de aparecer rede também é por meio de links, né? Assim, apareceu links, aí você já se liga que, né, isso aqui é rede, ele vai criando um conjunto de, né, de redes ali. Vamos lá, abordagem de entidade de relacionamento. Isso aí a gente vai falar após o intervalo. Então, após o intervalo, vamos mergulhar nesse cara aqui, ó, tá? Entidade de relacionamento, né? Alvo da nossa aula de hoje. Tranquilo? Vamos beber água?